Há mulheres na Bíblia que mudaram a história sem comandar exércitos, sem ocupar tronos e sem escrever profecias. Elas não se destacaram pelos holofotes, mas pelo amor que carregavam no peito, muitas vezes acompanhado de dor, fé e sacrifício. Neste vídeo, vamos conhecer 5 mães que não são apenas personagens de uma narrativa antiga. Elas são testemunhos vivos da força, da persistência e da fé que atravessam gerações. Histórias que inspiram, desafiam e revelam o coração de Deus através da maternidade. Primeira, a mãe cananeia. Fé que atravessa fronteiras. Seu nome nem é mencionado. É apenas chamada de mulher cananeia nos evangelhos. Mas sua atitude fez Jesus se maravilhar. Essa mulher pagã, de uma região desprezada pelos judeus, se aproximou de Jesus, implorando por sua filha que estava terrivelmente endemoninhada. Os discípulos queriam mandá-la embora. Jesus, num primeiro momento, parece ignorá-la, e quando finalmente fala, diz: "Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel." A mulher insiste, clama, se humilha e recebe uma resposta dura. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia ter desistido, mas respondeu com sabedoria e fé: "Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos." Diante disso, Jesus exclamou: "Mulher, grande é a tua fé, seja feito como você deseja." E sua filha foi curada naquela mesma hora. A mãe cananeia nos ensina que o amor de mãe não conhece fronteiras religiosas, sociais ou culturais. Ela ultrapassou tudo isso por causa de sua filha. Sua fé persistente se tornou exemplo para todos nós. Uma fé que não aceita o silêncio como resposta, que não se ofende com a demora, que insiste até o milagre acontecer. Segunda, Ana, o poder de uma oração de mãe. Ana era uma mulher estéril, provocada e humilhada por Penina, a outra esposa de seu marido Eucana. Em uma cultura onde ser mãe era símbolo de honra, a esterilidade era vista como uma vergonha. Ano após ano, ela subia ao templo com o coração apertado, até que num daqueles momentos de dor profunda, Ana orou de forma tão intensa que parecia estar embriagada. Suas palavras não saíam, apenas seus lábios se moviam. O sacerdote Eli a julgou mal no início, mas depois reconheceu sua sinceridade. E Deus ouviu sua oração. Ana engravidou e deu à luz a Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel. Mas o mais impressionante é que Ana havia prometido consagrar o filho ao Senhor e ela cumpriu. Quando Samuel ainda era pequeno, ela o levou ao templo e o entregou a Deus. Ana nos mostra que a maternidade também é um ato de entrega. Ela desejava profundamente um filho, mas não para si mesma. Ela o queria para a glória de Deus. Sua oração, seu voto e sua fidelidade revelam o coração de uma mãe que entende que os filhos são dádivas divinas e que a missão de educá-los vai além da vida doméstica. Envolve propósito eterno. Terceira, Joquebede, coragem em tempos de crise. Em meio a uma das épocas mais sombrias para os hebreus no Egito, quando o faraó ordenou que todos os meninos fossem mortos ao nascer, Joquebede tomou uma decisão arriscada. Escondeu seu bebê por 3 meses. Quando não podia mais escondê-lo, ela preparou um cesto, o impermeabilizou e o colocou no rio Nilo, confiando que Deus faria o resto. Deus fez. A filha do faraó encontrou o bebê e, tocada pela compaixão, decidiu criá-lo como seu. E quem foi chamada para amamentar e cuidar do menino? A própria Joquebede. Ela teve o privilégio de influenciar o caráter de Moisés nos primeiros anos, que são decisivos na formação de qualquer ser humano. Joquebede representa todas as mães que protegem, mesmo em tempos difíceis, que desafiam o sistema quando necessário, que agem com sabedoria, coragem e fé para salvar a vida dos seus filhos. Sua história nos lembra que Deus honra a coragem silenciosa das mães
que fazem o impossível pelos seus filhos. Quarta, Rispa, o luto que virou vigília. Pouca gente conhece Rispa. Ela era uma concubina de Saul e teve 2 filhos com ele. Após a morte de Saul, houve uma crise política e, para apaziguar os gibeonitas, 7 descendentes de Saul foram entregues para serem executados. Entre eles, os 2 filhos de Rispa. Ela nada pôde fazer para impedir. Mas depois da morte deles, quando os corpos foram deixados expostos ao tempo, Rispa fez algo extraordinário. Pegou um pano de saco, símbolo de luto, e montou guarda sobre os cadáveres durante meses. Impediu que aves e animais os devorassem, dias e noites ao relento, em silêncio, em luto, em fidelidade. Davi ouviu falar do gesto de Rispa e, comovido, ordenou que os ossos dos filhos dela fossem enterrados com honra junto aos de Saul. A atitude de uma mãe mudou a história da memória daqueles filhos. Rispa nos ensina sobre a persistência no luto, sobre o amor que não acaba com a morte, sobre mães que não abandonam seus filhos nem quando tudo parece perdido. Seu ato silencioso falou mais alto do que muitos discursos. Ela não pôde salvar os filhos, mas lhes deu dignidade, e através disso foi honrada. Quinta, Maria, o privilégio e a dor de ser mãe do Salvador. Maria, talvez a mais conhecida entre todas, era uma jovem quando recebeu a visita do anjo Gabriel. A notícia de que seria mãe do Messias veio acompanhada de temor e submissão. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela carregou no ventre o Salvador do mundo, amamentou, educou, ensinou a andar e a falar aquele que criou todas as coisas. Maria esteve presente em momentos decisivos da vida de Jesus. Nas bodas de Caná, no início do ministério. Em Cafarnaum, quando tentaram dissuadir Jesus da missão. E no Calvário, aos pés da cruz, vendo seu filho sofrer e morrer de forma brutal. Que mãe suportaria isso? Jesus, mesmo na cruz, olhou para ela e disse ao discípulo João: "Eis aí tua mãe." E a partir daquele dia, João a levou para sua casa. Maria nos mostra que mesmo os maiores privilégios espirituais não isentam uma mãe das dores emocionais. Ela foi chamada de bem-aventurada entre as mulheres, mas também ouviu de Simeão: "Uma espada traspassará a tua alma." Maria é símbolo de submissão, obediência e fé. Uma mulher comum com um chamado extraordinário. Sua história nos lembra que Deus usa gente simples para cumprir promessas eternas. Essas 5 mães, tão diferentes entre si, têm algo em comum. Não viveram para si mesmas. Elas enfrentaram crises, preconceitos, lutos e dores, mas deixaram um legado que ecoa até hoje. A mãe cananeia nos inspira com sua fé persistente. Ana nos emociona com sua entrega total. Joquebede nos encoraja com sua coragem. Rispa nos toca com sua fidelidade no luto. E Maria nos impressiona com sua submissão diante do plano divino. A maternidade na Bíblia é mais do que um papel biológico. É um chamado divino que molda gerações. Que possamos honrar não apenas as mães da nossa casa, mas também as mães da fé. Aquelas cujas histórias ainda hoje iluminam nosso caminho. Se esse vídeo tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essas histórias. E deixe nos comentários qual dessas mães mais falou ao seu coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.